Sabe, quando a gente pensa em construir uma vida com alguém, geralmente rola aquela expectativa de uma certa precisão. É, como se fosse engenharia civil, né? Exatamente isso. A gente olha uma planta arquitetônica e, tá tudo lá. A fundação vai aqui, a parede de sustentação vai ali. O conduíte passa por aquele canto. É limpo, é organizado. É previsível. Exato. E traz um conforto muito grande. Traz um conforto psicológico imenso, porque o cérebro humano simplesmente adora coisas que podem ser visualizadas E controladas. principalmente controladas. A gente quer, sabe, prever onde cada coisa vai se encaixar. Mas aí a gente dá um passo para dentro do mundo dos relacionamentos humanos, né? Do desejo, da sexualidade. E aí a planta arquitetônica vai para o espaço. É como se alguém atirasse um coquetel molotov na planta. De repente, a gente entra num terreno que é, honestamente, um caos estrutural absoluto. As paredes mudam de lugar sozinhas. Sim. O teto parece que vai desabar a qualquer momento. É muito instável. É a definição perfeita de águas turvas. Porque nada, absolutamente nada, se encaixa com aquela perfeição milimétrica que a gente idealiza. E o que eu acho fascinante e ao mesmo tempo trágico é que a tentativa incessante de forçar esse encaixe é o que derruba o prédio. É o que costuma implodir a estrutura inteira. E é exatamente para explorar esse terreno super instável que a gente vai mergulhar hoje. O nosso foco nesta análise profunda é essa arquitetura complexa e incrivelmente mal compreendida das nossas relações. Que é um tema gigantesco, né? Gigantesco. E a nossa bússola para essa exploração é um livro recém-lançado chamado As Dimensões do Gozo. Escrito pelo filósofo César Tolmie. Isso. E publicado agora em 2026 pela Maia Editora. É um material denso, muito instigante. E que vira do avesso quase tudo que a cultura pop ensinou pra gente sobre o amor. Totalmente do avesso. E a nossa missão aqui não é dar dicas rasas para salvar casamento. Não é conselho sentimental. De forma alguma. A obra propõe uma desconstrução mecânica mesmo, sabe? Dos nossos mitos românticos mais perigosos. Como aquela ideia fatal da alma gêmea. A gente quer entender de forma estrutural por que o amor sobrevive em raros casos ou porque ele desmorona catastroficamente na maioria das vezes. É uma investigação filosófica e psicológica sobre as engrenagens do desejo. Mas espera aí, vamos desempacotar uma coisa logo de cara. O texto ataca uma ideia muito popular hoje em dia. Sim, a questão do sagrado. Exato. O livro diz que não existe um sagrado feminino ou um sagrado masculino operando de forma isolada. Essa é uma das teses centrais. Então, se essa divisão clássica cai por terra, onde fica o sagrado nessa história toda? Então, para chegar nessa definição do sagrado, a obra obriga a gente a primeiro olhar para dentro. O que nunca é fácil. Não, é super desconfortável. A gente precisa aceitar uma verdade sobre a natureza humana, a de que nós não coincidimos com nós mesmos. Não coincidimos com nós mesmos? Isso. O livro cunha um termo muito específico para isso. Ele chama de não coincidência estrutural do humano. Certo, mas o que isso significa na prática? Porque soa como se a gente fosse um bando de identidades fraturadas andando por aí. E, em certa medida, a gente é mesmo. Caramba. Significa que nós não somos blocos sólidos, lógicos e coerentes de identidade. O ser humano existe em múltiplos registros operando ao mesmo tempo. O Tolmie destaca 3 dimensões, né? Exato. O corpo, a psique e o mundo. A gente tem a dimensão biológica do corpo, que sente aqueles impulsos puros e muitas vezes irracionais. Aquela coisa de pura biologia, de instinto. Sim. Aí tem a dimensão da psique, que tenta desesperadamente organizar esses impulsos. Tenta criar uma historinha. Exatamente. Criar narrativas de significado pra gente não se sentir só o animal. E por fim, a dimensão do mundo. Que seria a sociedade? O tecido social, econômico, cultural é o que impõe os limites morais e as regras do jogo. E essas 3 dimensões raramente ou quase nunca sentam na mesma mesa
para chegar num acordo. Quase nunca. O grande conflito da condição humana é que essas forças estão sempre em atrito. Estão sempre brigando. O tempo todo. O corpo joga um impulso bruto por alguém, a psique tenta legitimar isso com uma narrativa super romântica e o mundo julga e condena essa narrativa. E tudo isso acontece ao mesmo tempo dentro da cabeça de uma única pessoa. Exatamente. É um caos interno. Sabe, é como tentar sincronizar 3 aplicativos diferentes no mesmo celular. O aplicativo do corpo, o da mente e o do mundo. Adoro essa analogia. E todos eles estão rodando versões de software totalmente incompatíveis. O corpo está lá exigindo uma atualização urgente de contato físico. A mente está travada processando o trauma do passado. Exato. E o mundo simplesmente não tem sinal de Wi-Fi ou exige uma senha que a gente não tem. É uma bagunça. É uma bagunça total. E o livro argumenta que o erro gigantesco de muitas abordagens científicas é tentar simplificar isso. Reduzir a um aplicativo só? Isso. O biologismo diz que é tudo hormônio. A psicanálise foca quase tudo na mente e no trauma, e a sociologia diz que somos só construções sociais. Quando, na verdade, a gente é o choque constante dessas 3 coisas. Mas nós somos o curto-circuito desses 3 aplicativos. Mas, olha só, se a gente já é esse caos ambulante, cheio de bugs internos, como a gente pode exigir que outra pessoa seja a nossa metade da laranja? É uma exigência completamente absurda. E irracional. A gente está pedindo que o outro resolva um problema matemático que nem a gente entende. E é precisamente porque a nossa própria instabilidade causa tanta angústia que a gente busca desesperadamente coerência no outro. A gente quer que o outro conserte a gente. Ilusoriamente, sim. Queremos que a pessoa funcione como um estabilizador do nosso próprio sistema caótico. Uma âncora. Mas a gente esquece que o outro também é um sistema cheio de bugs. Ele também está lidando com o próprio caos ensurdecedor de corpo, psique e mundo. É um sistema não coincidente também. Então, aquela ideia de que encontrar um parceiro é tipo encaixar magicamente 2 peças de quebra-cabeça? É uma ficção completa. Não tem encaixe mágico. Longe disso, né? É, tipo a colisão de 2 universos instáveis. 2 sistemas complexos tentando interagir sem se destruírem mutuamente. E é de forma surpreendente que, no meio dessa colisão, o Tolme localiza o sagrado. Ah, agora sim. É aqui que a gente responde aquela pergunta do começo. Exatamente. Porque se não há encaixe perfeito, onde entra a noção de algo sagrado? Transcendente. Porque historicamente a gente sempre ouviu falar de sagrado dividido. E o autor critica duramente essa simetria. Historicamente, elevou-se o feminino ao campo do mistério sagrado, da receptividade. Da intuição, ou daquela coisa mística. Enquanto se rebaixou o masculino ao campo profano, da ação bruta, da estrutura. Tolme diz que isso é uma falácia. O sagrado não está em nenhum dos polos isoladamente, então. Não. Quando operam isolados, ambos são profundamente profundos, porque são incompletos e muitas vezes patológicos. Como assim patológicos? O que acontece na prática? A lógica isolada da estruturação, que o pessoal associa ao masculino clássico, quando não integrada, vira imposição rígida. Vira domínio cego. Domínio absoluto, não reconhece o outro. Por outro lado, a lógica isolada da receptividade, o feminino clássico, vira absorção total. Uma fusão que apaga a pessoa. Isso, dissolve os limites, uma perda completa da individualidade. O sagrado, para o autor, não é um estado estático, é um evento. E esse evento só acontece num lugar específico, né? O livro chama de ponto de tangenciamento. O ponto de tangenciamento, exato. Vamos trazer esse conceito da geometria para o mundo real, para quem nos ouve conseguir visualizar. Vamos lá. A imagem clássica do amor que vendem pra gente é a fusão. 2 pessoas virando uma só. Compartilhando cada pensamento. Completando as frases. Mas, seguindo a lógica do livro, a fusão seria, na verdade, um acidente de carro. Seria uma catástrofe. O tangenciamento é mais como 2 planetas massivos que entram na órbita um do outro. Perfeito. Eles compartilham o campo gravitacional. Eles se tocam nas bordas desse campo, mas não colidem para formar uma pedra só. E também não se afastam para o vazio. A diferença entre os 2 planetas é mantida, mas eles estão ali, super articulados. É uma imagem muito forte. A manutenção da diferença é o núcleo do amor. Mas na prática,
como a gente consegue manter essa órbita sem bater? Porque a gravidade puxa, né? Puxa muito, o que atrai e mantém esses planetas na mesma órbita sem que eles se destruam. O que gera essa gravidade é o desejo. Só que aqui entra um ponto super desestabilizador da obra. Lá vem bomba. O desejo não é um instinto cego. Não é um pacote pronto de preferências com o qual a gente nasce, tipo a cor dos olhos. Então a gente não nasce com um tipo? Não. A atração não é simplesmente ativada por um objeto no mundo que cruza o nosso caminho. O desejo é ativamente construído. Construído na relação. E o livro usa um termo técnico para isso que é a cognição enativa. Isso mesmo, cognição enativa. Peraí, vamos devagar aqui porque isso é pesado. Você está dizendo que nós literalmente programamos os nossos próprios desejos? Com base nas interações que a gente tem, sim. Tipo, a gente esbarra com pessoas e isso vai programando o que a gente deseja. Como isso funciona no cérebro? De forma bem mecânica, a cognição enativa diz que a gente não é um receptor passivo. Percepção e ação são inseparáveis. A gente aprende a desejar desde cedo, então. Desde a primeira infância. Imagina uma criança aprendendo a interagir com os pais ou cuidadores. O modo como o afeto e a frustração são trocados cria trilhas neurais. O desejo emerge dessa troca contínua. Sim, do acoplamento entre o organismo e o meio. Nossa. Então, se uma pessoa cresce num ambiente onde o afeto só vem depois de uma briga gigante, O sistema cognitivo dela aprende que o conflito é pré-requisito para o amor. o desejo dela passa a ser ativado pelo caos. Exatamente isso. É por isso que o ser humano tem uma tendência absurda a repetir padrões de interação. Mesmo os piores padrões possíveis? Mesmo os mais destrutivos. Simplesmente porque o cérebro está sempre buscando previsibilidade. O cérebro prefere lidar com uma dor que ele já conhece do que com uma alegria que surpreende e desorganiza as defesas. Perfeito. A previsibilidade ganha da intensidade. Mas olha só, isso desafia a lógica mais básica. Se a psique é programada pela evolução para buscar o bem-estar, por que ela escolheria ativamente uma relação tóxica? Só porque é previsível? Parece falha no código, né? Parece um bug muito grave. Por que não escolher algo saudável e tranquilo, mesmo que imprevisível? Qual é o sentido evolutivo disso? Parece uma falha, mas do ponto de vista do cérebro faz sentido. A função primária do cérebro não é deixar a gente feliz. É manter a gente vivo. Vivo, minimizando o que a neurociência chama de erro de previsão. Erro de previsão. A surpresa, mesmo sendo uma surpresa boa, tipo um amor super saudável, para quem não está acostumado, gasta uma energia metabólica enorme. É muita informação nova para o sistema processar. O imprevisível é lido como uma ameaça. Então, buscar a intensidade real do desejo exige abrir mão da previsibilidade. E isso exige uma abertura radical do nosso sistema, o que traz muita vulnerabilidade. E quanto mais a gente investe psiquicamente no outro, maior o impacto se ele foge do controle. O impacto da frustração. Sim, por isso o autor alerta muito sobre essa epidemia contemporânea de evitar a dor. Relações superficiais, né? Laços bem frouxos, conexões de conveniência, ninguém se expõe. Fica todo mundo protegido no plástico bolha emocional. Protege da frustração, mas o custo é altíssimo. É o fim do desejo real. Mas, quais são as opções, então, para quem está ouvindo a gente agora? A gente está preso num dilema absoluto. Como assim? Ou a gente vive nesse plástico bolha, tendo relações estéreis, totalmente sem graça, ou a gente se joga na intensidade e corre o risco de ser destruído. Não tem um meio termo? Cadê o meio termo nisso? O ponto central do Talme é que não é a intensidade que destrói as relações. Não. Não. O que causa destruição é que o nosso sistema, muitas vezes, não sabe lidar com a frustração que essa intensidade traz. O problema não é o outro falhar com a gente, então. O problema é a nossa arquitetura interna. Quando a dor da diferença ameaça bagunçar o nosso sistema, a gente aciona um mecanismo de defesa letal. E o nome desse mecanismo é? O ego. Opa, o ego. O grande vilão clássico. De todas as terapias e filosofias... Chegamos no culpado de tudo. Só que o Talme inoma de novo aqui. Ele tira o peso moral da discussão. O ego não é um vilão de quadrinhos. Ele tem uma função. O ego é um organizador absolutamente necessário. Sem estrutura de ego, a nossa experiência seria aterrorizante. Totalmente fragmentada. Tipo uma psicose.
Exato. A gente precisa dessa narrativa que diz quem a gente é. O colapso acontece quando esse ego fica rígido demais. Na tentativa de proteger o sistema contra a dor. Isso. Quando o ego endurece, ele gera o que o livro chama de fechamento cognitivo. Fechamento cognitivo. Nossa, isso soa como a porta de um cofre de banco batendo e trancando tudo. É literalmente um confinamento psicológico. O que rola na mente de alguém nesse estado? A pessoa perde a capacidade de processar informações novas que não combinam com a historinha que ela já conta para si mesma. Ela só aceita o que valida a visão dela. Só enxerga as atitudes que confirmam como ela acha que o mundo deveria ser. E nesse estado de cofre trancado, o que acontece com a pessoa do outro lado da relação? Desaparece completamente. É apagada da equação. Evapora. Deixa de ser um ser humano autônomo e o que a gente costuma chamar de amor, nesse estado, na verdade se divide em duas categorias falsas. Que o livro disseca muito bem. Projeção ou necessidade. A projeção é amar uma imagem idealizada. É vestir a pessoa real com atributos que o próprio ego precisa para não lidar com a realidade. E a necessidade? É usar o outro como uma ferramenta, não como um fim em si mesmo, mas como um jeito de aplacar carências profundas, buscar segurança. Olha, aqui as coisas ficam realmente instigantes para pensar. Por quê? Porque isso significa que 90% das músicas de amor que tocam no rádio... E das comédias românticas? Sim, estão na verdade cantando loas ao fechamento cognitivo. Totalmente. Pensa bem no enredo clássico. A frustração de quando a outra pessoa não percebe magicamente o que o protagonista quer. É a projeção falhando. É como assistir a um filme e ficar com muita raiva porque os personagens não estão agindo como na fanfic que você escreveu na sua cabeça. É amar a sua própria fanfic. No fundo, não se está amando uma pessoa de carne e osso. Está se amando um espelho. Exato. E quando o espelho quebra, o ego entra em desespero absoluto. Para colar os cacos. Porque a projeção é frágil. A pessoa real invariavelmente age de forma autônoma e estilhaça a projeção. E aí entra em cena o egoísmo estrutural. Que é quando o sistema entra em pânico. As reações se dividem em dois caminhos destrutivos. O primeiro é a repressão. A gente tenta chantagear, manipular, forçar o outro a voltar para o molde ideal. Fazer ele engolir a diferença. E o segundo é a ruptura. A gente termina tudo, acusa o outro de traição e sai correndo atrás de um espelho novo. E é óbvio que nenhuma das duas resolve o problema do prédio, só trocar a cor da tinta. O terreno continua instável. Mas se a projeção não é amor e usar o outro de estepe emocional também não é amor, o que é o amor real palpável, segundo as dimensões do livro? O Tom propõe que a forma mais pura de amor, e ele avisa que dá um trabalho monumental, é o que ele chama de orientação para fora. Orientação para fora parece o oposto do fechamento cognitivo. E é o extremo oposto, é a capacidade consciente e dificílima de suportar a tensão de reconhecer o outro como um centro de experiência independente. Que tem os próprios desejos, lógicas, contradições. E que absolutamente não existe para servir, completar ou validar a nossa existência. É sustentar aquele ponto de tangenciamento. Manter a órbita, suportando a vertigem de que o outro não coincide com a gente. Manter dois sistemas incompatíveis rodando em paralelo sem tentar hackear o celular do outro. Sem instalar o nosso software à força, exige muita maturidade. Muita. E é por isso que é tão raro de se ver. E a parte mais densa da obra fala justamente sobre quando a gente falha nisso, o lado sombrio. As consequências de não suportar essa diferença. Quando o fechamento cognitivo é tão severo que a pessoa percebe a autonomia do parceiro como uma ameaça existencial, o sistema entra em colapso. E é aí que a gente entra naquele terreno assustador da violência relacional, né? Profundamente assustador. O autor engloba tudo, desde agressões verbais contínuas, micromanipulações, controle financeiro... Até os casos mais brutais de violência física. Sim, e ele não trata a violência só como um desvio moral ou um acesso de raiva banal. Estruturalmente, a violência é uma tentativa de quê? É a tentativa destrutiva de forçar o outro a voltar a ser uma projeção submissa. Caramba! Diante do corpo de lidar com um incontrolável, o sistema tenta aniquilar a fonte da tensão. E a fonte é a humanidade do outro. É tentar destruir a independência mental ou física do parceiro para manter a própria ilusão intacta. Exatamente. E o livro faz uma ressalva vital. Essa falha acomete indivíduos de qualquer gênero.
A raiz é o colapso cognitivo diante do peso da diferença. Uau! Isso realmente tira o fôlego, mas faz um sentido cristalino. É uma dinâmica mecânica da mente. A violência nasce no exato milímetro onde a capacidade de tangenciamento morre. É a falência trágica de reconhecer que a pessoa ao lado tem o direito de existir fora do nosso roteiro. É a anulação do outro. Usando a nossa analogia da gravidade, é quando um planeta tenta destruir a órbita do outro para forçar uma colisão, para submeter o outro. Perfeitamente resumido. A relação deixa de ser um espaço de coevolução e passa a ser um campo de extermínio da individualidade. E por ser tão devastador, fica muito claro que essa orientação para fora não pode ser uma atitude passiva. Não é ficar zen tolerando a pessoa na sala, de jeito nenhum. É um trabalho ativo, contínuo. É vigiar o próprio ego. O amor desmistificado não é um estado de graça onde você cai e fica flutuando. Ele é operado na fricção. Ele só existe através dessa tensão. O que me leva a pensar, recapitular essa análise inteira muda totalmente as lentes de como a gente enxerga as próprias relações. É uma revolução de perspectiva. Sim, porque a vida inteira, a literatura, o cinema, o marketing, tudo nos treina a focar energia em encontrar a pessoa certa. Buscar alguém sem falhas. Um match ideal. E como a gente dissecou agora, isso é a receita algorítmica exata para projeção. Cognitivo e para desilusão. Mas, com base nesse livro, o sucesso romântico não é achar o encaixe perfeito de fábrica. Porque a planta arquitetônica perfeita não existe. Os aplicativos nunca vão bater a 100%. Nunca. O foco vital tem que ser o trabalho de sustentar as diferenças. A tensão não é um sinal vermelho de que o amor acabou. A tensão é o som natural de dois sistemas tentando manter o tangenciamento sem se destruírem. Não poderia concordar mais. O amor é construído na tensão. É um artefato. É a coragem diária de resistir à tentação de reduzir quem a gente ama àquilo que é conveniente para nós. Sabe, para encerrar essa síntese incrível de psicologia e filosofia, me vem um pensamento final que realmente vira o jogo para mim. Diga. Se o verdadeiro amor exige a força de suportar que a pessoa ao nosso lado é um universo caótico e independente, que frequentemente vai bater de frente com as nossas expectativas. Se a gente partir ativamente dessa premissa nada romântica. Então, no fim das contas, talvez o maior teste de amor que existe não seja aquele momento fácil de harmonia perfeita. Não é o começo apaixonado onde tudo se espelha. Não. Talvez a prova de fogo, a definição absoluta do amor real, aconteça naqueles momentos exatos, super tensos, em que o outro nos desconcerta completamente. Quando eles agem fora do roteiro. Aquele segundo em que o parceiro faz algo que a gente não controla e não aprova de imediato. Porque é ali, no instante em que a nossa brilhante projeção falha, que a gente está finalmente enxergando a pessoa real. O verdadeiro amor começa no momento em que o espelho quebra. Muito obrigado por essa imersão analítica de hoje. Foi uma viagem cheia de quebras de paradigmas. Eu que agradeço, foi excelente. E para quem nos acompanha em cada exploração, fica o convite e o desafio. Experimente olhar as plantas arquitetônicas das suas relações de um jeito novo. Não procurando a linha reta, mas abraçando o caos estrutural de ter um outro ser humano ao seu lado. Até a nossa próxima exploração profunda.